Livro Santificação, um trabalho progressivo, John Owen. A santificação descrita, com a natureza da obra do Espírito Santo nisto, que é progressiva. O caminho e os meios pelos quais a santidade é aumentada nos crentes, especialmente pela fé e amor, cujo exercício é requerido em todos os deveres de obediência, e também aquelas graças cujo exercício é ocasional. O crescimento da santidade expresso em uma alusão ao das plantas, com um progresso insensível, dá graça a isto para ser grandemente admirado, e é discernido na obra correspondente do Espírito em santificação e súplica. Objeções contra a natureza progressiva da santidade são removidas. Tendo passado pela consideração das preocupações gerais da obra de santificação, eu irei, em seguida, dar uma descrição e depois explicá-la mais particularmente em suas partes principais. E farei isto somente sob esta expressa cautela, que eu não espero ou planejo ao mesmo tempo representar a vida, a glória e a beleza dela, nem incluir todas as coisas que eminentemente pertencem a ela. Vou apenas estabelecer algumas marcas que podem nos guiar em nosso progresso, ou futuras investigações sobre a natureza e a glória dela. E então eu digo isso. A santificação é uma obra imediata do Espírito de Deus sobre as almas dos crentes, purificando e limpando suas naturezas da poluição e impureza do pecado, renovando neles a imagem de Deus, e assim habilitando-os, a partir de um princípio espiritual e habitual da graça, para obedecer a Deus, de acordo com o teor e os termos da nova aliança, em virtude da vida e morte de Jesus Cristo. Ou mais brevemente, é a renovação universal de nossas naturezas pelo Espírito Santo na imagem de Deus, através de Jesus Cristo. Daí resulta que a nossa santidade, que é o fruto e efeito desta obra como terminada em nós, compreende o princípio renovado ou imagem de Deus operada em nós, e assim consiste em uma santa obediência a Deus por Jesus Cristo, de acordo com os termos da aliança da graça, a partir do princípio de uma natureza renovada. Nosso apóstolo expressa o todo ainda mais brevemente, a saber, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, segundo Coríntios 5, 17, pois ele expressa tanto a renovação de nossas naturezas, a dotação de nossas naturezas com um novo princípio espiritual de vida e operação, com atuações para com Deus que são adequadas a essa nova criatura. Tomarei a primeira descrição geral e, na consideração de suas partes, darei alguma explicação sobre a natureza do trabalho e seus efeitos. E então, eu provarei e confirmarei a verdadeira natureza dela, na qual ela sofre oposição ou é questionada. 1. A santificação é, como provado antes e confessado por todos, o trabalho em nós do Espírito de Deus. É nossa renovação pelo Espírito Santo, pela qual somos salvos. E é um trabalho físico real, interno e poderoso, como provamos abundantemente antes, e confirmaremos mais plenamente depois. Ele não nos torna santos apenas persuadindo-nos a sermos santos. Ele não apenas exige que sejamos santos, propondo motivos para a santidade, e nos convence da necessidade de santidade, e, portanto, nos move para persegui-la e alcançá-la, embora ele também faça isso pela palavra e seu ministério. É um grande atrevimento para qualquer um fingir possuir o Evangelho, e, no entanto, negar uma obra do Espírito Santo em nossa santificação. E, portanto, tanto o velho quanto o novo pelagiano admitiram uma obra do Espírito Santo nisto. Mas o que é que eles realmente atribuem a ele? Eles atribuem meramente o excitamento de nossas próprias habilidades, auxiliando e ajudando-nos no exercício de nosso próprio poder nativo. Quando tudo estiver terminado, isso deixa a obra como sendo nossa e não dele, e a glória e o louvor dela devem ser atribuídos a nós. Mas já provamos suficientemente que as coisas prometidas por Deus,
e efetuadas são realmente operadas pela suprema grandeza do poder do Espírito de Deus, e isto será ainda mais particularmente aparente depois. 2. Este trabalho de santificação difere do trabalho de regeneração, assim como acontece em outros relatos, mas especialmente em razão do modo como é trabalhado. O trabalho de regeneração, novo nascimento, é instantâneo, consistindo em um único ato de criação. Por isso, não é capaz de graus em nenhum aspecto. Ninguém é mais ou menos regenerado que outro. Todo crente no mundo é absolutamente assim ou não, e é igualmente, mesmo que haja graus em seu estado por outras razões. Mas essa obra de santificação é progressiva e permite graus. Alguém pode ser mais santificado e mais santo do que outro, que é ainda verdadeiramente santificado e verdadeiramente santo. Começa imediatamente e continua gradualmente. Essa observação é de grande importância e, se corretamente ponderada, contribuirá com muita luz para a natureza de toda a obra de santificação e santidade. E assim, eu vou desviar neste capítulo para tal explicação e confirmação, para que possa dar uma compreensão e um avanço nisto. Na Escritura, um aumento e crescimento na santificação ou santidade é frequentemente ordenado a nós e frequentemente prometido a nós. Assim, o apóstolo Pedro diz por meio de ordem, em 2 Pedro 3, 17 e 18, não caia, não seja derrubado, da sua própria firmeza, mas cresça na graça. Não é suficiente não decair em nossa condição espiritual, ou não sermos desviados e levados de um curso estável em obediência pelo poder das tentações. Mas o que é exigido de nós é um esforço de melhoria, um aumento, um florescimento na graça, isto é, na santidade. E o cumprimento desta ordem é o que nosso apóstolo recomenda em 2 Tessalonicenses 1:3, ou seja, o crescimento excessivo de sua fé e a abundância em seu amor. Isto é, o florescimento e aumento dessas graças neles, que é chamado de aumento que procede de Deus. Colossenses 2, 19. Ou com o aumento da santidade que Deus exige, aceita e aprova, por suprimentos de força espiritual de Jesus Cristo, nossa cabeça. A obra da santidade, no princípio, é como uma semente lançada na terra, a saber, a semente de Deus, pela qual nascemos de novo. E nós sabemos como a semente que é lançada na terra cresce e aumenta. Sendo diferentemente cultivada e nutrida, sua natureza é brotar e criar raízes, produzindo frutos. Assim é com o princípio da graça e da santidade. É pequeno a princípio, mas sendo recebido em um coração bom e honesto, feito assim pelo Espírito de Deus, nutrido e cultivado, cria raízes e produz frutos. E ambos, tanto o primeiro plantio e o crescimento dela, são igualmente de Deus pelo seu Espírito. Aquele que começou esta boa obra também a completará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. E ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, aumentando e fortalecendo as graças de santidade que recebemos e nos engajando no exercício. Há algumas graças cujo crescimento não depende de quaisquer ocasiões externas, senão, em seu exercício real, elas são absolutamente necessárias ao menor grau da vida de Deus. Tais são fé e amor. Nenhum homem vive ou pode viver para Deus, exceto no exercício dessas graças. Quaisquer que sejam os deveres que os homens possam cumprir em relação a Deus, se não forem estimulados pela fé e pelo amor, então eles não pertencem àquela vida espiritual pela qual vivemos para Deus. E essas graças são capazes de graus e, portanto, são capazes de aumentar, pois assim lemos expressamente sobre pouca fé, em Mateus 14:31, e grande fé, em Mateus 8:10, fé fraca, em Romanos 14:1, e fé forte, em Romanos 4:20. Ambas são fé verdadeira, e elas são as mesmas em sua substância, mas diferem em graus. Assim também há amor fervente,
e amor que é relativamente frio. Mateus 24:12. Essas graças, portanto, ao levar adiante a obra da santificação, são gradualmente aumentadas. Então os discípulos pediram ao nosso Salvador para aumentar sua fé. Lucas 17:5. Isto é, para adicionar à sua luz, confirmar em seu assentimento, multiplicar seus atos e torná-la forte contra ataques, para que ela possa trabalhar de forma mais eficaz em deveres difíceis de obediência. Eles tinham uma consideração especial por isso, como é evidente no contexto, pois eles oram por este aumento de fé na ocasião em que o Salvador lhes ordena a frequentemente perdoar seus irmãos ofensores. É um dever que não é de todo fácil, nem agradável para nossa carne e sangue. E o apóstolo ora pelos efésios, para que sejam enraizados e firmados no amor. Efésios 3:17. Isto é, para que pelo aumento e fortalecimento de seu amor, eles possam ser mais estabelecidos em todos os deveres de amor. Porque essas graças são as fontes e o espírito de nossa santidade, é em seu aumento em nós que a obra de santificação é continuada, e a santidade universal é aumentada. E isso é feito pelo Espírito Santo de várias maneiras. Primeiro, excitando essas graças para ações frequentes. Frequência de atos naturalmente aumenta e fortalece os hábitos de onde eles procedem. E esses hábitos espirituais de fé e amor são, além disso, pela designação de Deus. Eles crescem e prosperam, no e pelo seu exercício. Oséias 6:3. A falta deste exercício é o principal meio de sua decadência. E há duas maneiras pelas quais o Espírito Santo excita as graças de fé e amor para atos frequentes. 1. Ele faz isso moralmente, propondo objetos adequados para eles. Ele faz isso por suas ordenanças de adoração, especialmente pela pregação da palavra. Ao propor-nos Deus em Cristo, as promessas da aliança e outros objetos apropriados de nossa fé e amor, essas graças são atraídas para seu exercício. Esta é uma das principais vantagens que temos ao atender à dispensação da palavra de maneira devida, a saber, ao apresentarmos às nossas mentes as verdades espirituais que são o objeto de nossa fé e ao apresentar às nossas afeições as coisas espirituais boas que são o objeto do nosso amor. Ambas as graças são aumentadas em frequentes exercícios reais. Estamos muito enganados se supomos que não temos nenhum benefício da palavra, além do que retemos em nossas memórias, embora devamos trabalhar por isso também. Nossa vantagem principal reside na excitação que é dada à nossa fé e amor por ela, ao seu exercício adequado. Essas graças são mantidas vivas por isso, pois sem a pregação, elas iriam decair e murchar. Nisto, o Espírito Santo toma as coisas de Cristo e as mostra a nós. João 16:14 e 15. Ele as representa para nós, na pregação da palavra, como sendo os objetos apropriados de nossa fé e amor. E assim, ele traz à memória as coisas ditas por Cristo. João 14:26. Isto é, na dispensação da palavra, o Espírito nos lembra das palavras e verdades graciosas de Cristo, propondo-as à nossa fé e amor. E nisso está o segredo com que os crentes lucram e prosperam sob a pregação do Evangelho, que talvez eles não estejam cientes de si mesmos. Por esse meio, muitos milhares de atos de fé e amor são prolongados por meio dos quais essas graças são exercidas e fortalecidas, e, consequentemente, a santidade é aumentada. E a palavra, pelos atos da fé sendo misturados a ela, como em Hebreus 4, aumenta a santidade por sua incorporação. 2. O Espírito faz isso real e internamente. Ele habita nos crentes, preservando neles a raiz e princípio de toda a sua graça por seu próprio poder imediato. Por isso, todas as graças em seu exercício são chamadas de fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e 23. Ele os traz da raiz que ele plantou no coração.
e não podemos agir com graça alguma sem a sua operação eficaz. Deus opera em nós tanto para querer quanto para fazer a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Isto é, não há parte de nossas vontades, isolada e separadamente dele em obediência, que não seja a operação do Espírito de Deus em nós, tanto quanto é espiritual e santa. O Espírito é o autor imediato de todo ato bom ou gracioso em nós, pois em nós, isto é, em nossa carne, e de nós mesmos, somos apenas carne, não habita bem em nós. É por isso que o Espírito de Deus, habitando nos crentes, efetivamente estimula suas graças aos frequentes exercícios e atuações, pelos quais eles crescem e são fortalecidos. Não há nada em todo o curso de nossa caminhada diante de Deus com que devemos ter mais cuidado do que não entristecer, não provocar esse bom e santo Espírito, pelo que ele deve reter seus auxílios e assistência graciosos de nós. Portanto, esta é a primeira maneira pela qual a obra da santificação é gradualmente levada adiante, pelo Espírito Santo, excitando nossas graças às atuações frequentes, pelas quais estas graças são aumentadas e fortalecidas. Segundo, o Espírito aumenta a santidade em nós, provendo os crentes com experiências da verdade e da realidade e excelência das coisas em que se acredita. A experiência é a comida de toda a graça, que cresce e prospera. Todo gosto que a fé obtém do amor e graça divinos, ou de quão gracioso o Senhor é, aumenta sua medida e estatura. Duas coisas, portanto, devem ser brevemente declaradas. 1. Que a experiência da realidade, excelência, poder e eficácia das coisas em que se acredita é um meio eficaz de aumentar a fé e o amor. E 2. Que é o Espírito Santo que nos dá essa experiência. 1. Para o primeiro, o próprio Deus expõe como a Igreja com sua fé se tornou tão fraca, quando teve uma experiência tão grande dele, ou de seu poder e fidelidade, em Isaías 40:27 e 28. Você não sabe? Você não ouviu? Como então você pode dizer que Deus te abandonou? E nosso apóstolo afirma que as consolações que ele recebeu experimentalmente de Deus permitiram que ele cumprisse seu dever para, com os outros que se encontravam em dificuldades, segundo Coríntios 1:4, pois nisso provamos, ou realmente aprovamos, como estando satisfeitos, a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E é para isso que o apóstolo ora em favor dos Colossenses, capítulo 2, verso 2. Posso dizer que alguém que não sabe como a fé é encorajada e fortalecida por experiências especiais da realidade, poder e eficácia espiritual sobre a alma, das coisas cridas, nunca foi feito participante de nenhuma delas. Quantas vezes Davi encoraja sua própria fé e a fé dos outros em suas experiências anteriores. Estes também foram implorados por nosso Senhor Jesus Cristo com o mesmo propósito, em sua grande aflição. Salmo 22, 9 e 10. 2. Nenhuma outra consideração é necessária para evidenciar que o Espírito Santo nos dá todas as nossas experiências espirituais, mas isto, que todo o nosso consolo consiste nessas experiências. É seu trabalho e ofício administrar consolo aos crentes, porque ele é o único consolador da Igreja. Agora, ele administra conforto de nenhum outro modo, a não ser dando às mentes e almas dos crentes uma experiência espiritual e sensível da realidade e poder das coisas em que acreditamos. Ele não nos consola com palavras, mas com coisas. Não conheço nenhum outro meio de consolação espiritual, e tenho certeza de que este nunca falha. Dê a uma alma uma experiência, um gosto, do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus, e qualquer que seja a condição dessa alma, ela não pode recusar-se a ser consolada. E assim o Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5, verso 5, pelo qual todas as graças são valorizadas e aumentadas.
Terceiro, ele faz isso trabalhando imediatamente um aumento real dessas graças em nós. Eu mostrei que estas são capazes de melhorar e de uma adição de graus a elas. Agora, elas são originalmente o trabalho imediato e produto do Espírito de Deus em nós, como tem sido abundantemente evidenciado. E como ele primeiro trabalha e as cria, assim ele as aumenta. Portanto, aqueles que são débeis se tornam como Davi. Zacarias 12:8. Isto é, aqueles cujas graças eram fracas, cuja fé era débil e cujo amor era lânguido, se tornarão fortes e vigorosos pelas provisões do Espírito e pelo aumento dado por ele. Escritura esta, que nós consideramos principalmente em nossas constantes súplicas. Os escolásticos, depois de Agostinho, chamam isso de gratiam corroborantem, isto é, a operação do Espírito Santo no aumento e fortalecimento da graça recebida. Veja Efésios 3:16 e 17. Colossenses 1:10 e 11, Isaías 40:29. E esta é a causa principal e meios do aumento gradual da santidade em nós, ou de continuar a obra de santificação. Salmo 138, verso 8. Segundo, há graças cujo exercício é mais ocasional e nem sempre realmente necessário à vida de Deus. Isto é, não é necessário que estejam sempre em exercício, pois a fé e o amor devem ser constantemente exercitados. Com respeito a essas graças, a santidade é aumentada pela adição de uma à outra, até que somos levados várias vezes à prática e ao exercício de todas elas. O acréscimo do novo exercício de qualquer graça pertence à progressiva continuação da obra de santificação. E todas as coisas que nos acontecem neste mundo, todas as nossas circunstâncias, são colocadas em subserviência a este trabalho pela sabedoria de Deus. Todas as nossas relações, todas as nossas aflições, todas as nossas tentações, todas as nossas misericórdias, todos os nossos prazeres, todas as ocorrências, são adequadas para uma adição contínua do exercício de uma graça à outra, no qual a santidade é aumentada. E se nós não fizermos uso deles para esse propósito, perderemos todo o benefício e vantagem que poderíamos ter deles. E nós desapontamos o desígnio do amor divino e sabedoria neles. Nós recebemos esta exortação em 2 Pedro 1, versos 5 a 7. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. O fim desta injunção dada a nós é isto, para que nós possamos escapar da corrupção que está no mundo pela luxúria. Verso 4. Isto é, para que possamos ter todas as nossas corrupções completamente subjugadas e nossas almas completamente santificadas. Para este fim, as promessas nos são dadas e uma natureza divina e espiritual é concedida a nós. Mas isso será suficiente? Não é mais necessário de nós para esse fim? Sim, diz o apóstolo em essência. Esta grande obra não será efetuada a menos que você use sua maior diligência e se esforce para adicionar o exercício de todas as graças do Espírito, uma à outra, como a ocasião requer. Há um método nesta concatenação de graças do princípio ao fim, e uma razão especial para cada uma em particular, ou porque o apóstolo requer que uma graça particular seja acrescentada à outra na ordem estabelecida aqui. No momento não vou investigar isso, mas em geral, Pedro pretende que toda graça seja exercida de acordo com a época apropriada e ocasião especial. Assim também, a obra da santificação é gradualmente levada adiante, e a santidade é aumentada. E esse acréscimo de uma graça à outra, com o progresso da santidade adquirida por ela, também é do Espírito Santo. Existem 3 maneiras pelas quais ele realiza seu trabalho nisto. Primeira,
ordenando as coisas para nós e nos trazendo aquelas condições em que o exercício dessas graças será requerido e necessário. Todas as aflições e provações em que ele conduz a igreja não têm outro fim ou propósito. Assim, o apóstolo Tiago expressa. Tiago 1 verso 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essas tentações são provações baseadas em aflições, problemas, perseguições e afins. Mas se as tomarmos em qualquer outro sentido, é o mesmo para o nosso propósito. Todos são guiados a nós por Cristo e seu Espírito, pois é Ele quem nos repreende e nos disciplina. João 16:8. Mas qual é o seu fim nisto? É que a fé possa ser exercida e a paciência empregada, e uma graça ser acrescentada à outra, para que estas possam nos levar em direção à perfeição. Assim, ele nos leva àquela condição em que seguramente abortaremos, se não acrescentarmos o exercício de uma graça à outra. Neste estado de coisas, o Espírito efetivamente nos lembra de nosso dever e que graças devem ser exercidas. Podemos discutir se é melhor agir com fé para desanimar por não ver a resolução imediata do problema, ou adicionar paciência sob a continuação de nossas provações, ou para confiar em nós mesmos e buscar a libertação de forma irregular, desviando-nos para outras satisfações. Então ele nos faz ouvir uma palavra atrás de nós, dizendo: Este é o caminho, ande nele. Isaías 31. Quando estamos perdidos e não sabemos o que fazer e estamos prontos a desfalecer, pode ser que consultemos com carne e sangue e nos desviemos para cursos irregulares, e o Espírito efetivamente fala conosco dizendo: Não, isso não é o seu caminho apropriado, mas é isso, a saber, agir com fé, paciência e submissão a Deus, acrescentando uma graça à outra, vinculando nossos corações ao nosso dever. Ele realmente move e coloca todas as graças necessárias para trabalhar da maneira dita antes. Isso, então, deve ser consertado, de modo que todo este aumento de santidade seja imediatamente obra do Espírito Santo. E nisso, ele gradualmente leva adiante seu desígnio de nos santificar em todas as partes, em todos os nossos espíritos, almas e corpos. Em nossa regeneração e graça habitual, recebemos uma natureza que é capaz de crescimento. E isso é tudo. Se deixado a si mesmo, não prosperará. Vai decair e morrer. Os suprimentos reais do Espírito são as regas que são a causa imediata de seu aumento. Depende totalmente das influências contínuas de Deus. Ele nutre e melhora o trabalho que ele começou, com novos suprimentos de graça a cada momento. Isaías 27, verso 3. Eu, o Senhor, regarei a cada momento. E é o Espírito que é esta água, como a Escritura declara em toda parte. Deus Pai coloca nele o cuidado deste assunto. Ele vigia sua vinha para mantê-la. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça, a fonte e o tesouro de todos os suprimentos reais. E o Espírito é a causa eficiente deles, comunicando-os a nós a partir de Cristo. É a partir disso que qualquer graça em nós é mantida viva em um momento, que é sempre movida em um único dever e que recebe sempre a menor medida de aumento ou fortalecimento. É com respeito a tudo isso que nosso apóstolo diz: No entanto, eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. A vida espiritual e a vida dela, em todos os seus atos, são imediatamente provenientes de Cristo. Pela graça e santidade, temos a garantia infalível de que o ser, a vida, a continuidade e todas as ações da graça, em qualquer dos filhos dos homens, dependem apenas e unicamente de sua relação com aquela fonte de toda a graça que está em Cristo,
e os suprimentos contínuos do mesmo pelo Espírito Santo, cujo trabalho é para comunicá-los. Colossenses 3:3, João 15:5, Colossenses 2:19. Não há homem que tenha alguma graça que seja verdadeira e salvadora, que tenha qualquer semente, qualquer princípio de santificação ou santidade, que o Espírito Santo, por seu cuidado vigilante sobre ela e seus suprimentos dela, não seja capaz de preservá-lo, de libertá-lo das dificuldades, de libertá-lo da oposição e de aumentá-lo em toda a sua medida e perfeição. Portanto, levantem-se as mãos que estão penduradas e os joelhos débeis sejam fortalecidos. Hebreus 12:12. Lidamos com aquele que não apagará o pavio fumegante, nem quebrará o junco ferido. E do outro lado, não há quem tenha recebido graça em tal medida, nem tenha confirmado essa graça por um exercício constante e ininterrupto, que ele possa preservá-la em um momento, ou representá-la em qualquer instância ou dever, sem suprimentos contínuos de graça nova e real, e ajuda de quem trabalha em nós, tanto para querer quanto para fazer. Pois nosso Senhor Jesus Cristo diz aos seus apóstolos, e através deles a todos os crentes, mesmo os melhores e mais fortes deles: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. E aqueles que por si mesmos não podem fazer nada, isto é, em um modo de viver para Deus, não podem por si mesmos preservar a graça, agir ou aumentá-la. Estas são as maiores coisas que fazemos ou que são trabalhadas em nós neste mundo. Portanto, Deus, na infinita sabedoria, ordenou a dispensação de seu amor e graça aos crentes, que de todos os que vivem nas provisões contínuas de seu Espírito, nenhum deles pode ter, por um lado, desmaio ou desânimo, nem ocasião do outro para autoconfiança ou euforia mental, que nenhuma carne pode glorificar-se em si mesma, mas aquele que gloria pode gloriar-se no Senhor. 1 Coríntios 29:31. Portanto, ele encoraja grandemente os fracos, os medrosos, os fracos, desconsolados e abatidos. E ele faz isso envolvendo todas as propriedades sagradas de sua natureza para sua assistência. E assim também, ele adverte aqueles que supõem que são fortes, firmes e inamovíveis, para não serem altivos, mas para temerem. Romano 11:20. Porque todo o resultado das coisas depende de suas provisões soberanas de graça. E vendo que ele prometeu no pacto continuar fielmente com esses suprimentos para nós, há motivo para a fé dada a todos, e a ocasião de presunção não é administrada a ninguém. Mas será dito que, se não somente o começo da graça, santificação e santidade é de Deus, mas o seu progresso e o aumento também são dele, não somente em geral, mas se todos os atos da graça, e cada ato disso, é um efeito imediato do Espírito Santo. Então, que necessidade há para nós mesmos tomarmos quaisquer dores nisto, ou usarmos nossos próprios esforços para crescer em graça ou santidade, como somos ordenados a fazer? Deus opera tudo isso em nós, e se não podemos fazer nada sem a sua operação eficaz em nós, então não há lugar para nossa diligência, dever ou obediência. Primeiro, devemos esperar encontrar essa objeção em cada turno. Os homens não acreditarão que existe uma coerência entre a graça eficaz de Deus e nossa obediência diligente. Isto é, eles não acreditarão no que é clara e distintamente revelado na Escritura, e coincide com a experiência de todos aqueles que realmente acreditam, porque eles não podem compreendê-lo dentro da esfera da razão carnal. Deixe o apóstolo responder a esta objeção por esta vez. Segundo Pedro 1:3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas
vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Se todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos são dadas pelo poder de Deus, entre os quais, sem dúvida, se encontra a preservação e aumento da graça, e se recebermos dele aquela natureza divina em virtude da qual nossas corrupções são subjugadas, então pode ser objetado: que necessidade existe para qualquer esforço de nossa própria parte? Toda a obra de santificação é trabalhada em nós, parece, e isso é pelo poder de Deus. Podemos, portanto, deixá-lo sozinho e deixá-lo ao que lhe pertence, enquanto somos negligentes, seguros e à vontade. Não, diz o apóstolo, esta não. É a utilidade para a qual a graça de Deus deve ser colocada. A consideração dela é, ou deveria ser, o principal motivo e encorajamento para toda a diligência para o aumento da santidade em nós, pois ele acrescenta logo em seguida no verso 5, mas também por esta causa, ou por causa das operações graciosas do poder divino em nós, dando toda a diligência, acrescente à sua fé a virtude, etc., como declarado antes. Estes objetores e este apóstolo tinham uma mentalidade muito diferente nessas questões. Do que eles fazem um desânimo insuperável para a diligência na obediência, ele faz o maior motivo e encorajamento para isso. Eu digo, inevitavelmente resultará desta consideração, que devemos continuamente esperar e depender de Deus para o suprimento de seu Espírito e graça, sem o qual não podemos fazer nada. Estas coisas, eu digo, inevitavelmente seguem a doutrina declarada antes, que por sua graça, Deus é mais o autor do bem que fazemos do que nós mesmos, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo, disse o apóstolo Paulo quanto à obra que realizou pela graça, pelo que devemos ter cuidado para não provocar o Espírito Santo para reter seus auxílios e assistências por nossa negligência e pecado, e assim nos deixar a nós mesmos. Nessa condição, nada podemos fazer que seja espiritualmente bom. Se alguém se ofende com essas coisas, não está em nosso poder dar-lhes alívio. Fecharei o discurso sobre esse assunto com algumas considerações dessa similitude pelas quais a Escritura representa tão frequentemente a melhoria gradual da graça e da santidade. E este é o crescimento de árvores e plantas. Oséias 14, 4-6. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Isaías 44.3, 4. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. E assim é ecoado em muitos outros lugares. Podemos saber que essa similitude é singularmente instrutiva, ou não teria sido tão frequentemente usada para esse propósito. Refletirei brevemente sobre alguns exemplos que tendem a esclarecer o assunto. Primeiro, essas árvores e plantas têm o princípio de seu crescimento em si mesmas. Eles não crescem de ajuda direta e externa, adventícia e adiantamento. Eles crescem de sua própria virtude seminal e umidade radical. Não é de outro modo no progresso da santificação e santidade. Tem uma raiz, uma semente, um princípio de crescimento e aumento na alma daquele que é santificado. Toda graça é semente imortal e contém nela um princípio vivo e crescente. Aquilo que não tem em si uma vida e poder para crescer não é graça. Portanto, sejam quais forem os deveres que os homens executam, aos quais eles são guiados por luz natural, ou que são encorajados por convicções da palavra, se eles não procedem de um principal exemplo de vida espiritual no coração,
Eles não são frutos de santidade, nem pertencem a ela. A água da graça que vem de Cristo é uma fonte de água que salta para a vida eterna, naqueles a quem é concedida. João 4,16. Essa obra completa pode ser encontrada na comunidade Consciência Puritana pelo link no Instagram. Tradução: Silvio Dutra. Audiobook produzido por Lucas Marinho.